Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, em nome de Jesus. Estamos dando início então a mais um vídeo, mais uma parte desse estudo de intercessores, do curso de treinamento de intercessores, de capacitação para intercessores. Então na última aula a gente falou sobre a última peça da armadura, que é a espada do Espírito, né? E hoje então a gente quer falar um pouquinho sobre como nós vamos usar essa armadura por completo. Então nós nos vestimos da armadura, a gente colocou aquela armadura. É que nós falamos, uma peça de cada vez, né, que a gente vai colocando, né, isso falando espiritualmente, a gente vai aprendendo, vai colocando. E depois como nós vamos usar ela, entendeu? Nós não podemos usar assim, né? A gente já explicou sobre isso. Então, o que falta para nós, então? A oração faz parte, né? Também a oração, em Efésios também fala sobre isso, orando em todo tempo. Vou dar uma passadinha nisso aqui. Por que, então, que nós devemos usar? Se nós formos pensar, se você pensar comigo, você vai ver quanto... nós temos exemplo na Bíblia quando Davi foi lutar contra o Golias, que ele foi usar aquela armadura, mas a armadura não era adequada para ele, porque ela era muito, muito grande, né? Não era adequada para ele, por isso que ele usou, mas mesmo assim Deus deu vitória para ele, por causa do poder que tinha, né? Ele estava ungido já por Deus. Essa história, você sabe, do rei Davi, eu não vou entrar porque não é o nosso assunto aqui. Mas por que lá, na verdade, eles deram uma armadura que não servia para ele, mas naquela época eles tinham os exércitos cada um tinha, né, a sua armadura, tinha a sua espada, o seu escudo, tudo, né, no sentido de exército mesmo, né. Mas por que eles tinham que ter aquilo? Teria algum motivo de ter uma armadura se nós não tivesse nada para lutar, não tivesse alguma coisa para nos defender, que nós não precisasse defender de nada, que nós não precisasse atacar, que nós não precisasse fazer nada? Não teria sentido Deus deixar uma armadura para nós, né? Não teria sentido que Deus falou através do apóstolo Paulo da armadura que nós tínhamos que vestir. Toda essa palavra, todos esses ensinamentos se transformam numa armadura para nós. Por que será? Para bonito, para nós lutar uns contra os outros, contra as pessoas, para nós ter uma coisa diferente em nós, ou as pessoas olhar para nós e dizer, essa pessoa aí é um soldado, é um general, alguém que está vestido, pertence ao exército. Será que é por isso, só por isso, que Deus deixou para nós uma armadura? Por que será? Nós vamos ver então hoje sobre isso nessa aula ainda, que vai encerrar então essa parte aqui. O que o apóstolo Paulo falou lá em Efésios mesmo, onde fala sobre a armadura? Vamos voltar lá. Começando aqui o que ele falou. Quero lembrar vocês, mas que esses vídeos todos que a gente está mandando, nem sempre, no caso, a gente grava e nós não mandamos no mesmo dia. Então, às vezes nós gravamos nós temos 2, 3 vídeos adiantados, que nem hoje. Essa semana a gente mandou nós vamos mandar outro, né, até quinta-feira. Mas é vídeos que a gente já gravou, porque é gravado, depois é auditado, tudo preparadinho pra gente mandar, né? Então, às vezes vai vídeo que eu já gravei há 10, 15 dias atrás, né, às vezes até mais, tá bom? Quando a gente aproveita sempre para gravar mais, para ter vídeos prontos para mandar. Tá bom? Então, esse vídeo aqui vai daqui uma semana ainda, né? Pra vocês. É só para vocês verem que tem vídeos que já está gravado antes e vocês recebem bem depois, tá? O que fala aqui? Por que nós temos que falar... por que ele falou da armadura aqui? Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra o quê? Olha, presta atenção. Contra as ciladas do diabo. Essa armadura que nós temos, mas essa palavra que nós temos, tudo que você aprendeu, todas essas peças da armadura, Deus nos deu, nós temos que vestir essa armadura, nós vamos aprendendo, a gente vai tendo essa armadura, nós não vamos ver, você não vai ver eu com a armadura, eu não vou ver vocês com uma armadura, mas o nosso espírito, isso começa a ser colocado na nossa vida espiritual, no nosso espírito, na nossa vida espiritual, na nossa vida diária, na nossa comunhão com Deus, isso vai sendo colocado, de acordo com como nós buscamos, que nós aprendemos. Tem pessoas que não aprenderam porque não tiveram oportunidade de aprender, não foram ensinadas. E além de ser ensinados, a gente tem que querer, a gente tem que, né, tomar posse dessas promessas, dessa armadura e querer estar vestido com ela. Valorizar essa armadura e saber colocar ela e depois usar. Mas então para que ela serve? Né? A gente tem que entender por que Deus deu uma armadura aqui, para que ela serve? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É contra o inimigo, porque a única origem de todo mal, de toda força maligna, negativa, que nem eu já falei na última aula, que veio para matar, roubar e destruir, mas não adianta nós fechar os olhos. Tem pessoas que dizem, eu não gosto que falam no diabo, eu não gosto, isso aí é falar coisa ruim, isso aí é notícia ruim, isso é falar coisa ruim. Não é prudência. Se Deus deixou escrito isso aqui, mas é porque é para nós aprender, para nós estar prevenidos. O único que não gosta que você aprenda essas coisas, o único que não quer que você saiba disso é o próprio Satanás. Ele não quer que nós aprendamos isso, que nós se vestimos na armadura. Ele quer que nós ficamos ali, né, nus, espiritualmente falando. Ele quer que nós ficamos desprovidos disso aqui, porque tudo que ele lançar sobre nós, todos os seus dados inflamados, tudo que ele lançar sobre nós, se nós não tivermos com essa armadura, se nós não tivermos o escudo da fé para nos defender, se nós não tivermos o capacete da nossa salvação, todas essas peças que nós já falamos, se nós não tivermos isso sobre nós e não tiver a espada do Espírito para combater ele, irmãos, para combater, a espada serve para combater Satanás. Quando ele vier com uma enfermidade, nós temos na espada, nós usamos a promessa da cura e nós vencemos ele com qualquer enfermidade que ele colocar sobre nós. Tem enfermidades que a gente sabe que é normal, é quando eu provoco, às vezes eu não me alimento, eu não cuido do frio, tem coisas que é normais acontecer, mas tem enfermidades que são realmente enviadas, que é o inimigo mesmo das nossas almas que lança sobre nós, dores sem explicação, vários tipos que a gente até já comentou, doenças malignas, doenças que vêm para destruir o nosso corpo, tudo isso aí vem do mal. Então, quando nós temos essa armadura, nós sabemos como usar. Nós temos que, além de ter a armadura vestida, nós temos que saber como usar. Então, esse é o alvo que nós temos de ensinar. Então, contra quem? Tem que ter um motivo. Então, é isso que nós queremos falar nessa aula bem sério. Contra que, você pode ler na tua Bíblia, está escrito igual que nem a minha, a Bíblia Sagrada. Quem tem a Bíblia católica, eu sei que tem católicos também, que ainda são católicos e que estão escutando esses vídeos, a gente está explicando bem detalhadamente, e tem que aprender, mas eu era católica também, né? E outra, não depende de religião, do nome da denominação, do nome da igreja, se a igreja é rica, se é pobre, se é grande, se é pequena, se é o que for. O que importa para Deus não é o nome da nossa igreja, não é o nome que o inimigo respeita, irmãos. Essa armadura é usada para aquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo, naquele que crê na justiça que Jesus fez na cruz por nós, aquele que crê em tudo aquilo que você aprendeu, independente da tua religião. Quando nós somos criados, nós temos uma religião, nós temos preceitos e dogmas, tradições das nossas famílias. Tudo isso aí é bonito, é muito bem visto na sociedade, são coisas normais que todo mundo tem, mas isso aqui, esse evangelho não tem nada a ver com tradição, nem com religião, nem com seita, nem com o prédio de uma igreja, se é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno. Isso é espiritual, isso é a palavra de Deus. E Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio dele, independente de qualquer coisa. Que nem nós falamos, Jesus não está limitado a uma religião, Jesus não está limitado em uma denominação, em uma igreja, ele é
para todo aquele que crê de todo o coração, que procura praticar essa palavra. Essa armadura todos nós podemos ter. Então, quando nós, através da palavra de Deus, nós descobrimos que nós não estamos encaixados naquilo que Jesus ensinou, que nós estamos cheios de tradições, cheios de dogmas, cheios de preceitos, de tantas coisas, temos a nossa religião, temos a nossa denominação, temos a nossa igreja, isso aí tudo bonitinho, tudo bem certinho, mas nós não estamos vivendo essa palavra, nós não conhecemos esse evangelho, nós não estamos vivendo, nós não temos o conhecimento dessa verdade aqui. Isso tudo não tem valor para nós, não vai levar nós para o céu. Não é por eu pertencer a uma igreja grande, uma denominação importante, uma religião, seja católica, evangélica, protestante, seja o que for, não é isso que vai levar nós para o céu e que vai garantir a nossa armadura. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E quando eu conheço ela, se aquilo que eu estou fazendo até aquele momento não está dentro dessa palavra, eu tenho que, se eu quero ter essas promessas na minha vida, eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que fazer a minha escolha. Puxa, eu não sabia que era isso, eu não sabia que era assim, eu quero essa palavra para mim, eu quero ter isso na minha vida, eu quero ser um intercessor, eu quero ter esse conhecimento, eu quero ter uma armadura, eu quero me defender do mal, eu quero defender minha família do mal, então eu tenho que me sujeitar àquilo que a palavra de Deus fala, né? Que nem a gente falou. Então, já que a gente está falando sobre isso, a gente fala sobre o nascer de novo, que quando nós cumprimos a justiça. Esse final de semana, né, esse vídeo agora que eu estou gravando, a gente acabou de fazer um batismo, né, de uma pessoa que a gente pode dizer nasceu de novo. Então, assim, ó, no momento em que nós nascemos de novo, por que nós não estamos aptos para usar essa armadura antes? Porque, como um exemplo que eu dou para vocês, a mulher está grávida, o bebê está dentro do útero. Aquele bebê não pode fazer nada ainda. Ele não sabe falar, ele não sabe pensar, ele depende totalmente da mãe, até para se alimentar. Ele depende da mãe, do que a mãe come, da alimentação da mãe, do descanso da mãe, tudo ele depende da mãe. Então nós não podemos exigir de uma pessoa, dar para ela essa responsabilidade que é usar uma armadura e lutar contra essas coisas, ser um intercessor, né, se ela nem sequer nasceu de novo ainda. Por quê? Porque ela não está apta para isso, ela não tem capacidade para isso. Então nós vamos colocar, por mais que essa pessoa queira, nós vamos colocar um fardo, uma responsabilidade sobre essa pessoa que ela não tá apta para usar. Né? Vai acontecer que nem Saul, que quis que Davi usasse aquela armadura que não era para ele, que não tinha o tamanho dele, ele não pôde usar. Né? Falando agora de armadura. Mas então assim, ó, nós nascemos de novo. Quando a criança nasce, que ela sai do útero da mãe, ainda assim por um tempo ela depende da mãe, no mamazinho, ela depende de troca fralda, ela depende de ser cuidada, tudo assim. Então a pessoa, quando ela nasce de novo, quando ela desce as águas do batismo, a gente já explicou sobre isso, para Deus, toda a vida velha dela, tudo que ela passou, por mais que ela tenha pecado, por mais doenças que ela tenha, por pior pessoa que ela seja, para Deus, ela vai levantar daquela água, para as pessoas ela vai estar igual, é a mesma pessoa, mas para Deus é diferente. Deus vê aquela pessoa, ela nasceu de novo, a partir daquela hora ela é uma filha de Deus, ela é um filho de Deus apto. Dali em diante, devagarinho ela vai aprendendo, ela vai exercitando e Deus vai capacitando ela com essa armadura, com essa palavra, e ela vai ser então o que? Aquilo que nós vemos na outra aula, um obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra, mas não é antes de nascer. Antes de nascer, a criança já é alimentada, ela está sendo formada dentro do útero da mãe, é a pessoa que ainda não desceu as águas do batismo, que ainda não nasceu de novo, da água e do Espírito, como Jesus falou. Então essa pessoa nós podemos colocar ela, qualificar ela, que ela está no útero ainda, ela está ouvindo a palavra, ela está gostando, e ela está entendendo até, ela está sendo alimentada através de outros, alimentada através da palavra, daquilo que ela está vendo através de outra pessoa, que nem no caso essas pessoas que estão ouvindo esses vídeos, mas ela está sendo gerada no útero ainda, ela não está pronta para isso, mas no momento que ela aceita essa palavra, que ela crê, ela aceita essa palavra, e que ela é iluminada por Deus, e Deus dá o entendimento dessas escrituras para ela, e ela decide, então, ela tem aquele desejo, aquela alegria, ela quer se batizar, ela quer descer as águas do batismo, ela quer nascer de novo. Aí então essa pessoa nasce de novo,
ela sai do útero, ela sai daquele estado ali e ela já é então uma criança, né? Já saiu do útero, ela já vai crescendo, vai se alimentando, e isso espiritualmente falando, né? Então essa pessoa, Deus vai preparando ela pode, de acordo com como ela se alimentar, a criança que se alimenta bem, que descansa, que é uma pessoa, ela mais rápido ela vai crescer, mais rápido ela vai estar, mais rápido. Uma criança pode ter anos ali, se ela não é alimentada, não é cuidada, não é protegida, tudo isso que uma criança precisa, ela não vai estar apta. Então, no sentido espiritual é isso aí. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estar apto. Né? Nós temos que nascer, nós não podemos botar sobre os ombros de uma pessoa uma responsabilidade, uma armadura que ela não está preparada para usar. Então, por isso que a gente fala que uma das coisas para preparar a pessoa para ser o intercessor e para usar essa armadura, né, realmente com autoridade, vencer, um dos requisitos é esse, né? A gente já falou isso nos áudios, né, sobre o requisito da salvação, e agora estamos falando aqui também. Então, por que a pessoa precisa estar preparada? Porque nós sabemos, mas esse inimigo, em que era um anjo de luz no céu, que se chamava Lúcifer, ele era importante no céu, ele era um dos anjos mais lindos e que tinha autoridade depois de Deus Pai, Filho e Espírito Santo era ele. Então ele é um arco-inimigo, ele é um inimigo perigoso que se transformou no inimigo de Deus. E é contra esse inimigo que Deus nos dá a palavra, nos dá essa armadura para nós usar. Aqui é bem claro, a armadura de Deus, aqui que nós já lemos aqui, revestivos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso quer dizer que este mal, mas não respeita nada e nem ninguém. Ele entra dentro de um lar que é um lar que é para ser um lugar celestial, abençoado. Ele está ali para destruir a família, para causar problema, para colocar enfermidade. Ele no lugar celestial que é uma igreja, eu estou falando de templo, numa casa onde ele vai tentar se introduzir ali, ele vai tentar atrapalhar a pregação. Nós temos exemplos na palavra de Deus, de até mesmo o apóstolo Paulo ter que repreender, né, pessoas que estavam ali perturbando, repreender demônios. Mas essa batalha é muito grande, é muito forte, é muito tenebrosa, e nós estamos lutando com um inimigo perigoso. Então, por isso que nós temos que estar preparado e apto, nós temos que saber usar essa arma, usar essa palavra. Você que quer ser um intercessor, nós não precisamos ter medo de nada disso, porque se nós colocar essa armadura, vestir essa armadura, tá em comunhão com Deus, ter o discernimento do Espírito, nós estamos aptos para vencer. E é no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Satanás respeita suas obras malignas, mas todo, que nem nós lemos na última aula, todo o poder do inimigo está sujeito a Jesus Cristo. Só se vence coisas espirituais, forças malignas, todo mal. E este mal, é importante a gente falar, que este mal, mas ele é espiritual. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas têm mal no seu coração. O mal, você está vendo nos nossos dias que nós estamos vivendo agora. O mal parece que está galope, está vencendo, está triunfando. Então ele vem com tudo para destruir, tudo bem. É uma luta constante entre o bem e o mal, o tempo inteiro. A luta é espiritual. Então, só que isso, mas é no reino espiritual. Mas também ele se manifesta na vida física. Por exemplo, coisas que são tramadas no reino espiritual, no oculto, no invisível. Mas ele vem se desencadear no sentido material. O mal que nós estamos vendo, as coisas que nós vimos, enfermidade, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, doenças terríveis acontecendo, pestes, essas coisas todas, contendas, guerras. Tudo isso aí, mas o ódio destilado uns contra os outros, tudo isso aí ele é feito, ele é arquitetado no reino espiritual primeiro, e depois atinge as pessoas, toma as pessoas, e isso se materializa diante dos nossos olhos.
entende? Mas a nossa luta não é contra a pessoa que está ali fazendo mal para nós, não é contra, nós não podemos sair batendo e pegando as pessoas e lutando contra a carne, lutar contra a carne e sangue é contra a pessoa. Porque naquela pessoa que está ali diante de nós, naquela situação, naquela circunstância que nós estamos vivendo, nós que somos intercessores, que somos guerreiros do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, que pregamos ela, nós temos que ver além da carne, além do físico da pessoa, nós temos que ver o que está por trás. Quando uma pessoa às vezes vem com tudo para nos ofender, para tentar nos destruir, difamar, fazer mal para nós, a tendência nossa normal e natural do ser humano, do nosso eu, é ficar contra a pessoa, ficar chateado com a pessoa, ficar ressentido com a pessoa e querer lutar contra a pessoa que tá falando isso para nós, que está fazendo contra nós. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá entendimento e os olhos espirituais nossos são abertos e nós vimos o que está por trás daquela pessoa. Então, como nós vamos vencer isso? Nós vamos usar a armadura de Deus, nós vamos usar pela fé, nós vamos repreender isso em espírito. Nós não é em todos os casos, isso aí vai entrar naquela mensagem que eu falei para vocês sobre como vencer isso, esses demônios, essas forças malignas. Nós não podemos olhar para a pessoa de cara e sair orando, expulsando o demônio da pessoa assim, sem mais nem menos. Porque esse espírito pode estar na pessoa, ele pode estar influenciando só a pessoa, por trás da pessoa, a pessoa não está possuída por ele. Então a pessoa nem vai entender nada que nós vamos fazer. Então nós, no espírito, no nosso coração, na visão que Deus nos dá, nós vamos combater em espírito, amando a pessoa, perdoando a pessoa, querendo bem para a pessoa, mas nós vamos lutar por aquele que está controlando aquela pessoa e usando ela contra nós. É isso que nós temos que fazer, é isso que é lutar contra o inimigo. Então a gente está ensinando então, como usar essas armas. A enfermidade é a mesma coisa, a enfermidade está ali, o vírus está ali. Né? Às vezes o médico está tratando, está fazendo de tudo, a pessoa está tomando remédio, está cuidando, está fazendo tudo, mas ela não fica boa. Ou então é feito exames e a pessoa não acusa nada, mas a pessoa tem dor, a pessoa tem problema. Né? Às vezes o médico não achou mesmo ainda, né? Vai ter que fazer outros exames para detectar, mas muitas vezes essas enfermidades são espirituais. E o médico nunca vai achar o problema. E nós vamos então combater aquele espírito de enfermidade que está na pessoa. Nós vamos orar e vamos repreender aquilo ali. Não é a pessoa. Nós vamos fazer aquilo repreendendo e orando pela pessoa, mas expulsando aquele mal que está nela. Tá? Quem já tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus e que já conhece, isso já sabe. Mas eu sei que tem pessoas que não sabem ainda. Então, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então nós temos, aqui, continuando aqui, e nas regiões, até mesmo na igreja, quantas coisas que acontecem, que o inimigo se levanta contra a igreja, colocando contenda, divisão, tantas coisas para ir contra a obra de Deus. Então nós não vamos lutar contra a pessoa, nós vamos lutar em oração, em intercessão e repreendendo essas forças. Nós vamos lutar no reino espiritual. Tem coisas, mas que nós não vamos vencer batendo boca, xingando, brigando, né? Fazendo as coisas com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa manifestação física, mas vai ser no joelho, na oração, ou então não precisa ser no joelho, de pé, orando, repreendendo aquele mal. Tá bom? Então é isso que isso não precisa estar naquele local, aqui, que nem agora a gente passou por todos esses problemas nas eleições aí, no nosso país. A parte do intercessor, daquele que tem essa armadura, que conhece essa palavra, né? Claro que nós temos que falar, nós temos que manifestar a nossa vontade, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós defendemos, nós temos que fazer isso, e é certo, mas a nossa guerra não é contra essas pessoas. Nós temos que orar, nós temos que mais orar e vigiar do que isso, nós temos que orar e repreender essa força maligna, que está querendo tomar conta, que está causando esses males, porque isso tudo vem do reino espiritual. Existe o reino de Deus, irmãs, o reino de luz, o reino de Jesus Cristo, e existe o reino das trevas, irmãs, que é Satanás, que é o rei, o príncipe das trevas. Jesus já falou sobre isso. Então é contra esse príncipe, é contra esse reino que nós vamos lutar, e vamos vencer, porque Jesus Cristo já venceu ele. Jesus já venceu, e porque ele venceu, nós também vamos vencer no nome dele.
A armadura que Ele nos deu e a espada que Ele nos deu, ela é poderosa para vencer, porque Jesus já venceu. Ele deu para nós esse aval, Ele deu para nós essa, como é que a gente fala? A procuração, que nós temos a mesma autoridade que Ele. Ele falou, eu vos dou autoridade sobre tudo isso que Ele falou, sobre todo o mal. Então, só que nós temos que ter a coragem, temos que ter a ousadia e ter o conhecimento dessas escrituras e saber como usar. Quando alguém tem uma arma que vai usar, se ela não sabe, seja uma espada, seja uma arma de fuzil, seja uma arma, qualquer arma, ela vai estar aí brincando com a arma, vai cortar aqui, cortar ali, machuca o outro aqui, faz uma bagunça. Não, ela tem que saber usar aquela arma. E é a mesma coisa com a palavra de Deus, nós temos que saber usar ela. Nós temos que conhecer ela, temos que saber usar. Quando usar, tantas coisas, mas que a gente podia falar sobre isso. Tá? No fim eu já estou falando aquilo que eu ia falar também no estudo. Mas são coisas muito importantes, mas para nós ter vitória, porque a nossa guerra, ela é diária, ela enquanto nós estivermos nesse mundo, mas o príncipe desse mundo, Jesus falou, ele ainda vive nesse mundo, ele sempre vai combater a igreja, aqueles que são de Deus. Quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo. Ele sempre vai combater aqueles que formam o corpo de Cristo. Jesus disse que ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Então todos nós que estamos em Cristo Jesus, que aceitamos Jesus como nosso Senhor, que cremos nessa palavra, nós fizemos parte do corpo de Cristo. Então nós somos a igreja, todos nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então é contra isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olha só, no dia mau. Tantos dias maus que nós temos, cada dia pior. E Jesus já foi claro, mas não adianta nós se iludir. Não adianta nós se iludir. As coisas em muitos setores na vida estão ficando boas, estão boas e estão melhorando na tecnologia e tantas outras coisas, mas no sentido espiritual, moral e em tantas coisas, em matéria de doenças, enfermidades, da palavra de Deus diz que vai de mal a pior. E nós temos prova disso. Quantas enfermidades novas que aparecem, tanta gente doente, tanta maldade, tanto ódio, tanta divisão, tanta contenda, nunca se viu tanta coisa, desobediência, rebeldia de pais e filhos. Isso tudo nós já vimos também lá em Romanos, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 2, 1 e 2, fala sobre isso. Tudo isso aí Jesus já advertiu. Então, nós temos que saber usar essa arma, porque os dias maus, para nós vencer os dias maus, e esses dias já são maus, e segundo a palavra de Deus vai ficar cada dia pior, para que podeis resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Quando nós vencemos cada provação, cada luta, cada adversidade que nós vencermos, nós vamos criando força. É que nem a musculação, o exercício. Quanto mais tu faz, mais forte tu fica nos músculos, mais apto tu está. Por quê? Porque você está exercitando. E nós vamos, no momento que nós vamos vencendo, nós vamos resistindo, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Nós somos inabaláveis, nós não vamos se abalar por qualquer coisa. Não vai ser um problema, uma dificuldade, uma tragédia, alguma coisa que vai abalar a nossa fé e que vai nos fazer desistir e que vai nos tirar a autoridade. Não, nós estamos cada dia mais aptos. Quanto mais nós exercitar a fé, exercitar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, mais forte nós vamos ficar. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Então, estáis firmes. Olha só, aí começa aquilo que nós já falamos da armadura. Estáis, pois, firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos. Então aqui fala, além de nós termos essa armadura, nós temos que ficar com toda a oração, nós temos que orar. E suplicar, nós temos que estar em comunhão, oração, nós vamos ver na próxima aula,
Agora eu acredito que tem mais uns 3 ou 4 vídeos. A oração é nós conversar, é orar. É orar, nós conversar com Deus, ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Nós vamos estar falando com isso na próxima aula, né, como a gente faz, o tempo que a gente precisa dedicar. Também a gente vai estar falando sobre isso. Como nós temos que ter isso, como que nós vamos pegar a armadura, como nós vamos exercitar essa palavra sem oração, sem comunhão, sem ter o discernimento que Deus... Nós temos toda a armadura, mas nós precisamos ainda da direção do Espírito Santo, que nem eu falei no começo, eu estou fazendo esse trabalho, então eu sempre estou em comunhão com Deus, orando para o próximo passo. O que Ele quer que a gente faça, como que eu devo reagir, né? Às vezes não tem nada de novo, a gente só vai continuar fazendo aquilo que Ele mandou. Tem coisas que Ele muda, que Ele dá uma missão a mais, são coisas que Deus dá, né? Quando a gente está na obra dEle, tu está sempre fazendo, né? E quando a gente está em comunhão com Deus, a gente vai estar sempre dentro da vontade dEle. Mas quando nós queremos fazer a nossa conta, nós pegamos isso aqui, saímos usando, falando, não sabemos o que Deus quer de nós, aonde nós vamos usar, usamos assim, tudo sem discernimento, também é ruim, então não vai dar. Por isso, aqui fala sobre a oração também, a gente vai estar falando então na próxima aula. Então, até aqui, então, a gente foi a armadura, né, do Espírito Santo, a armadura de Deus para nós. E agora todo o ensinamento sobre esse curso a gente já está pronto. Agora nós vamos ver então sobre a oração, a diferença entre oração na próxima aula, a diferença entre a oração e a intercessão. E depois nós vamos ver métodos, nós vamos ver... tipo assim, a gente vai ver passos da intercessão. Eu não chego assim do nada, já vou, não, tem passos que a gente procura fazer, pelo menos na minha vida eu procuro exercitar isso, ninguém ensina assim, tu tem que fazer assim, assim, mas o Espírito Santo vai nos dirigindo, é como aquela oração modelo que Jesus deu do Pai Nosso, é um modelo, ele falou como a gente vai chegar, como a gente vai se chegar a Deus. Então, nessa modelo que nós vamos dar, é de como a gente começa uma intercessão, quais são os passos que a gente dá primeiro, tipos de intercessão que nós vamos ter, né, uma oração, intercessão. Então, daí nós vamos estar finalizando esse curso, faltam umas 4 aulas, eu acredito, a gente vai conseguir terminar, tá bom? Então, Deus os abençoe em nome de Jesus,